A gente vai ter uma aula rápida sobre os clássicos da sociologia. O que eu vou tentar fazer? Vou tentar resumir a teoria de cada um deles para que vocês possam entender um pouquinho e discernir. Então, a gente vai começar, com a foto aqui dos três. Então, esse aqui, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. A gente vai entender a teoria de cada um deles. A gente vai estar passando rapidinho aqui e eu vou colocar para vocês entenderem os clássicos da sociologia, tá bom? Tá, então olha só. No século XIX, 3 pensadores desenvolveram teorias buscando explicar a sociedade capitalista. Quem eram eles? Karl Marx, Emile Durkheim, né? E continuou o positivismo de Augusto Comte, que foi o Max Weber. E esses 3 pensadores são denominados os clássicos. Então, Karl Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883, Emile Durkheim em 1858 e morreu em 1917 e o Weber em 1864 e morreu em 1920. Aqui a gente vai ver um esqueminha sobre os caras. Então, olha só, a gente vai entender qual é o objeto de estudo da sociologia e qual é o método que cada um deles usava. Então, a gente começa com Emile Durkheim. Falar de Emile Durkheim é falar de quê? De fato social. Falar de Max Weber é falar de quê? De ação social. E a gente vai estar vendo de cada um deles. Então, olha só, fato social. Esse é o objeto de estudo do Emile Durkheim para estudar a sociedade. E ação social do Max Weber e classe social de Karl Marx. Então, não tem como vocês confundirem o objeto de estudo dos três aqui. Quando a gente fala de Emile Durkheim, a gente vai entender que ele entendia e procurava compreender e explicar a sociedade através dos fatos, que a gente vai ver o que é. Weber, as ações, e o Marx, as classes. Qual era o método de Emile Durkheim? Ele tentava explicar através do fato social. O Weber tentava compreender a sociedade através das ações que as pessoas faziam, e o Marx, a questão da dialética, a questão das classes, a questão da divisão de classes entre o proletariado, a burguesia e tudo mais. Então, aqui a gente tem o conceito básico de Emile Durkheim. Então, fato social, que a gente vai ver que são as características que as pessoas têm, e essas características elas são divididas em coercitividade, exterioridade e generalidade. Quando a gente fala sobre Emile Durkheim, a gente vai falar sobre consciência coletiva. E essa consciência coletiva ela vai fazer com que todos pensassem de maneira igual, pensando no bem comum de todos. E quando a gente fala também sobre consciência coletiva, a gente vai lembrar dos tipos de solidariedade. Então, solidariedade mecânica, aquela solidariedade primitiva, onde a consciência era coletiva, e a solidariedade orgânica, onde a consciência já é individual. Por quê? Porque já entrou a divisão social do trabalho. E aí a gente tem também algumas palavrinhas-chave, a questão da anomia. Anomia é a ausência de regras na sociedade. Durkheim também vai mostrar o que é normal e o que é patológico, o que a sociedade está doente, por que os órgãos também, o que a gente sabe? Que Durkheim era conhecido como funcionalista ou organicista. Por quê? Porque ele vê a sociedade como um organismo. Então, quando você vê que o corpo da gente, para ele trabalhar, os nossos órgãos precisam estar bem, então na sociedade é a mesma coisa. Então, a escola é um órgão, a igreja é outro órgão, a família. Então, a sociedade está doente porque esses órgãos também adoeceram. E ele fala também sobre a questão do direito restitutivo e do direito repressivo e a questão também do suicídio. Durkheim coloca aqui, segundo o estudo que ele fez, o suicídio para ele é dividido em 3: suicídio egoísta, suicídio altruísta e o suicídio anômico. Aqui a gente tem o conceito do fato social. É toda maneira de fazer fixo ou não suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda que é geral, no conjunto de cada sociedade, tendo ao mesmo tempo existência própria, independente de suas manifestações individuais. E aí a gente vai ver aquelas características que eu falei agora há pouco: generalidade, exterioridade e coercitividade. Então, o que acontece? Para ele ser fato social, ele só vai ser se tiver todas essas características. Então, para ser generalidade, pode ser coletivo e estar presente em toda a sociedade. Então, é um fato que é geral para todos e toda a sociedade tem ele. A exterioridade já é o quê? Você precisa estar fora do indivíduo. É aquela questão, independente da tua vontade, é algo exterior, é algo que vai acontecer e você não vai poder fazer nada. E aí a coercitividade é quando você vai fazer algo, você não vai fazer e você vai ser punido. Uma força vai exercer sobre você e vai te obrigar a agir daquela maneira, porque caso você não age daquela maneira, algo pode acontecer com você e você vai ser punido, você vai sofrer alguma coerção.
Aqui a gente vai ver os tipos de suicídio, né? Egoísta, falta de integração, altruísta, excesso de integração e o anômico, falta de limites e regras. Então, ele vai mostrar que isso acontece, né, quando depende do maior grau de coerção que a sociedade impõe e essas causas de suicídio vão acontecer. Então, a gente conclui que foi com Durkheim que a sociologia passou a ser considerada propriamente uma ciência, dotada de um objetivo específico, de fatos sociais, de uma metodologia, que os problemas sociais não se resolveriam dentro de uma luta política que se através da ciência, ou seja, da sociologia, e trata-se apenas de conhecer os seus problemas e de buscar uma solução científica para eles, curando as doenças. E a sociologia tem por finalidade não só explicar a sociedade, como também encontrar soluções para a vida social. Esse foi um resumo básico sobre o Durkheim, né? E a gente pode entender um pouquinho dele mais à frente. Aí a gente vai continuar no próximo vídeo falando um pouco sobre Karl Marx. O que vai acontecer, né? Deixa teus comentários, aquilo que você tiver, as dúvidas, as perguntas, faz lá, que a gente vai estar explicando, a gente vai estar conversando sobre esses autores. E outra coisa, não esquece, inscreva-se no canal, compartilhe, que eu estou esperando vocês. Aqui foi um resuminho sobre Durkheim.